Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Vamos aqui agora começar mais uma leitura, né? O Dalete vem desde o início do semestre acompanhando a publicação de todos os editais da universidade e surgiu aí no horizonte dos editais mais um edital que é de um acordo com o grupo Carrefour, com o Ministério da Justiça. Então, antes da gente começar essa leitura, eu gostaria só de a gente, né, nós enquanto o Departamento Acadêmico de Letras, gostaríamos apenas de destacar que esse edital não é uma boa ação do Grupo Carrefour, né? Esse edital é um acordo que o grupo fez com a Justiça e isso nasce, né, com o assassinato brutal que aconteceu nas dependências do Carrefour e pelo Carrefour. Acho que é importante a gente falar isso, não só nas dependências do Carrefour, lá em 2020, do João Alberto Silva de Freitas. Então, eu separei aqui só um trecho, né, de uma explicaçãozinha melhor para que a gente possa entender e assim continuar, seguir para a leitura. A iniciativa, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, é resultado de acordo celebrado por instituições do sistema de justiça com o supermercado Carrefour após a morte de João Alberto Silveira de Freitas nas dependências de uma unidade da rede em Porto Alegre em novembro de 2020. O termo de ajustamento de conduta celebrado com a empresa teve a participação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensorias Públicas do Estado do Rio Grande do Sul e da União. O Carrefour destinará 68 milhões para a concessão das bolsas, serão 20 milhões para alunos de graduação e 30 milhões para alunos de mestrado e 10 milhões para doutorandos e mais 8 milhões para alunos de especialização. Aí já está entrando no que seria o edital, né? Então, só destacando, não é uma boa vontade do Grupo Carrefour, isso é um acordo deles com a Justiça, e a gente não pode se esquecer de onde nasce esse acordo. Esse acordo nasce do derramamento de sangue de uma pessoa negra. Esse acordo nasce lá em 2020 com um assassinato brutal nas dependências do Carrefour, como o texto fala, e também pelo Carrefour. A gente não pode deixar de falar isso, que quando fala nas dependências do Carrefour, parece que foi um assassinato que aconteceu por outro grupo, outras pessoas dentro de um espaço do Carrefour, mas não foi isso, foi pelo Carrefour mesmo. E aí, quando a gente entende o, os funcionários do Carrefour como parte do Carrefour, então, sim, isso foi um assassinato administrado, sim, pelo Carrefour. Então, agora, começando nossa leitura, eu vou compartilhar aqui o edital. Está aqui o título, edital de chamamento público para ações afirmativas de concessão de bolsas de estudo e permanência para cursos de graduação e programas de pós-graduação em instituições de ensino públicas e privadas. Edital de 2022. Carrefour Comércio e Indústria Limitada, sociedade empresária, inscrita no CNPJ. Aí está o CNPJ do Carrefour, com sede na cidade do estado de São Paulo. Aí está o endereço. Comercial de alimentos Carrefour Limitada, pessoa jurídica. Aí está as informações, né, do cadastro da instituição, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul,
torna público o presente edital para a seleção de cursos de graduação e programas de pós-graduação de instituições de ensino públicas e privadas para a concessão de bolsas de estudo e permanência em todo o território nacional, destinadas a estudantes negras e negros para o período letivo a partir de 2023, de acordo com os seguintes critérios. Então, a gente já tem a primeira informação, né, que vai começar a partir do período letivo de 2023, não é esse ano ainda que as bolsas serão concedidas. Então, do objeto. O objeto do presente edital é a seleção de cursos de graduação e programas de pós-graduação de instituições de ensino superior públicas e ou privadas que preencham as exigências deste certame, interessados na promoção e disponibilização de bolsas de estudo e permanência para pessoas negras em nível de graduação e de pós-graduação estrito e lato sensu, com recursos oriundos do termo de ajustamento de conduta, celebrado no dia 11 de junho de 2021, entre o Grupo Carrefour, como compromissário, e as instituições públicas compromitentes, visando a ampliação e ao ingresso de pessoas em programas de graduação e pós-graduação no Brasil. Descrição: concessão de bolsas mensais de estudo e permanência, objeto deste edital, para os cursos de graduação e programas de pós-graduação das instituições de ensino selecionadas, com ênfase na pós-graduação e visando ao estímulo nas áreas do conhecimento historicamente com baixa representatividade da população negra, seguindo critérios detalhados nas cláusulas subsequentes. 1. Bolsas. As bolsas, objeto deste edital, contemplam tanto custeio de mensalidade de universidades particulares, como bolsa de permanência aos estudantes selecionados. Para os cursos de graduação em instituições públicas e privadas e programas de pós-graduação em instituições públicas, haverá apenas o pagamento de bolsa de permanência ao aluno, sem qualquer custeio de mensalidade. Então, a bolsa, que a gente já viu, que ela é destinada para a permanência das pessoas estudantes na universidade, e para isso ela se divide basicamente em duas questões. O custeio da mensalidade da universidade, nesse caso da universidade privada, que não há mensalidade de universidade pública no Brasil, e o pagamento, né, da bolsa para permanência de estudantes no ensino público. Então, para a concessão de bolsas, que serão oferecidas por meio deste edital, será disponibilizado pelo Grupo Carrefour o valor de 68 milhões, em cumprimento à obrigação prevista na cláusula 2.6.30 do termo de acordo, esqueci qual é o termo de ajustamento de conduta, distribuído preferencialmente da seguinte forma. Então, aqui eles falam o que está sendo oferecido, né, em cumprimento à obrigação, né, eles estão sendo obrigados, isso é importante a gente destacar, estão sendo obrigados a fazer isso, né, isso é uma meia-culpa que estão fazendo, né, de forma obrigatória. Ponto A, falando agora da distribuição. Até 20 bilhões de reais para alunos de graduação, com custeio de bolsas de permanência de R$ 1.000 por mês, valor bruto, sujeito à dedução de eventuais impostos devidos. Então, para a graduação, para estudante de graduação, serão destinados 20 milhões de reais, e esses 20 milhões de reais serão divididos em mensalidades de R$ 1.000 para os estudantes selecionados. Ponto B,
até 8 milhões de reais para alunos de especialização, com custeio de mensalidades dos cursos e bolsas de permanências de R$ 1.000, é o valor bruto, aí sujeito à dedução de eventuais impostos devidos. A mesma coisa, o que muda é que para os estudantes de especialização, o valor destinado será 8 milhões de reais. Ponto C, até 30 milhões de reais para alunos de mestrado, com custeio de mensalidade de curso e bolsa permanência de 3.500 por mês, valor bruto, sujeito à dedução de eventuais impostos devidos. Então, os alunos de mestrado serão aos alunos de mestrado será concedida uma bolsa mensal de R$ 3.500. Aos alunos do doutorado será destinado 10 milhões de reais, os quais serão divididos em mensalidades de 5 mil reais. Lembrando que todos esses valores são os valores brutos, não está calculado com os possíveis impostos que possam vir a ser cobrados. Parágrafo 1º. As bolsas deste edital, então só para retomar, graduação R$ 1.000, especialização R$ 1.000, isso é mensalidade, mestrado 3.500, doutorado R$ 5.000. As bolsas deste edital serão oferecidas para cursos de graduação e programas de pós-graduação em âmbito nacional, sendo que fica preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente, destinado o valor correspondente a 30% do montante previsto da cláusula 1.2 acima para cursos de graduação e programas de pós-graduação em instituições com sede ou campus e com respectivo curso desenvolvidos no âmbito territorial do Rio Grande do Sul. Então, preferencialmente, 30% do valor será destinado para universidades do Rio Grande do Sul, que foi onde aconteceu o evento, né, o assassinato do João Alberto. Parágrafo 2º. Não serão contemplados cursos ou programas à distância. Então, a modalidade de ensino à distância não será contemplada, segundo o edital. Parágrafo 3º. Será observada de forma preferencial a distribuição dos valores conforme as alíneas A, B, C e D acima, com os valores, mas os valores poderão ser alocados de forma diversa por decisão da banca definida no item 6 deste edital. Então, aqui, preferencialmente, a divisão será realizada deste modo. No entanto, aqui a gente vê que todos os valores começam a ser detalhados com até. Isso não significa que possa chegar a esse valor, tendo em vista que questões de inscrição, pode ser que não sejam realizadas muitas inscrições da pós-graduação ou da graduação, então esses valores são ajustáveis. Parágrafo 4. Na distribuição das bolsas, poderão ser contemplados tanto estudantes para cursos de graduação e para graduação em início, como estudantes com ciclo em andamento. Então, estudantes que estão no início de seus estudos também podem ser contemplados, da mesma forma que estudantes que já estão aí no caminho, né, do ensino, da educação, já começou aí a estudar, já está, sei lá, no 4º semestre, ou no 2º período do mestrado, ou já está com um andamento no doutorado. No caso de sobra de valores em razão do cancelamento de bolsas,
Vou só dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. 90 cabe. No caso de sobra de valores, em razão do cancelamento de bolsas, por exemplo, em razão de desistência, abandono do curso ou reprovação, ou qualquer outro motivo, a destinação dos valores remanescentes ficará a critério da banca. Então, se houver desistência, esse é o valor que seria repassado para aquela estudante será relocado, né? Será destinado a outra coisa e isso fica a cargo da banca. Segundo o edital está no ponto 6, a gente deve conhecer como é que essa banca será formada. Parágrafo 6º, por deliberação da banca, o valor previsto no item 1.2 de 68 milhões, previsto na cláusula 2.6.30 e do termo de ajustamento de conduta, não vincula a sua distribuição integral através do presente edital, podendo, com vistas, garantir o alcance de maior número de bolsas, cursos e programas por deliberação da banca, ser objeto de nova seleção através da publicação de novo edital. Então, esse valor, ele não pode ser que esse valor não seja distribuído de forma integral, né, por esse edital, e isso acontecendo, acontecerá uma nova seleção com um novo edital. Isso daí será através de análise da banca. Ponto 2, período de inscrição e delimitação regional. O processo de seleção de cursos de graduação ou programas de pós-graduação das instituições de ensino superior que participarão deste programa de bolsas será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, a SEBRASP, a instituição organizadora, por solicitação do Grupo Carrefour. Então, a seleção dos cursos será realizada pela SEBRASP. De 31 de agosto de 2022 a 27 de setembro de 2022, daqui a 7 dias, estarão abertas as inscrições para os cursos de graduação e programas de pós-graduação de instituições de ensino interessadas que, comprovarem o cumprimento das exigências previstas neste edital. Então, a inscrição dos cursos será realizada, está sendo realizada, né? E começou dia 31 de agosto, no final do mês passado, e vai até 27 de setembro, muito próximo do final deste mês. Daqui a 8 dias, por sinal. Né? Hoje é terça-feira, vai até a próxima terça. Segue até a próxima terça. 2.3. O devido preenchimento do formulário de inscrição e o upload dos documentos solicitados neste edital deverão ser finalizados impreterivelmente até às 23 horas e 59 minutos, segundo o fuso horário de Brasília, do dia 27 de setembro. Para os fins de presente edital, então, as inscrições podem ser realizadas até dia 27 de setembro, às 11h59. Para os fins do presente edital, serão admitidas unicamente inscrições de cursos de graduação e programa de pós-graduação de instituições com sede ou campus em território nacional. Então, universidades que têm a sede ou campus fora do Brasil não poderão se inscrever. Das inscrições no processo seletivo. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente por meio eletrônico, mediante o preenchimento de formulário pelo domínio sebras.org.br/vestibulares/Carrefour_22_bolsas.
Juntamente com o formulário, deverão ser enviados todos os documentos necessários para a comprovação das exigências indicadas neste edital. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse formulário. Está aqui, Carrefour Bolsa de Estudo 2022, a Sebrasp, né, que é conhecida aí em bancas de concursos. Aqui está falando, né, de 31 de agosto de 2022 até 27 de setembro de 2022, às 6 horas, hora oficial de Brasília. Não condiz com o que a gente acabou de ler no edital. No edital diz que será até às 23h59. No site da Sebrasp sinaliza que será apenas até às 18 horas. Então a gente vê aí um ruído na informação, mas vamos seguir aqui fazer a inscrição. Lá agora o edital vai explicar, mas deixa eu clicar aqui só para a gente ter uma ideia. Então aqui precisa fazer um login, mas vamos lá ver o que o edital diz, né? Vou retornar lá para onde estávamos. Na página 3, o início da página 3. 3.2. Todas as comunicações relativas ao processo seletivo ocorrerão por meio da página do processo de seleção a ser disponibilizado no endereço eletrônico, o mesmo endereço, e o preenchimento correto do formulário, a veracidade das informações prestadas por ocasião do processo seletivo é de inteira responsabilidade dos cursos de graduação e programas de pós-graduação candidatos. O status da inscrição e do processo de seleção dos cursos de graduação e programas de pós-graduação poderá ser acompanhado no endereço eletrônico, o mesmo endereço eletrônico de inscrição. É responsabilidade exclusiva dos cursos de graduação e programas de pós-graduação candidatos acompanhar a situação da inscrição e certificar-se de que realizaram todos os procedimentos necessários à sua efetivação. Então, a responsabilidade de acompanhar a situação da inscrição é dos cursos candidatos. Serão consideradas somente as inscrições que preencherem todos os dados solicitados no formulário e enviarem todos os documentos necessários para a análise da instituição organizadora, nos termos da cláusula 5. O preenchimento do formulário indicado no subitem 3.1 é a única forma de inscrição neste edital. As inscrições recebidas por outras formas serão automaticamente desclassificadas do processo de seleção. Então, essas inscrições só podem ser realizadas através daquele link eletrônico que eles disponibilizaram lá no ponto 3.1, e qualquer inscrição que for realizada de outra forma que não essa será desconsiderada. 3.7. Para todos os efeitos, o Sebrasp não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento da agenda de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Então, assim, não é responsabilidade do Sebrasp falar que a inscrição não foi realizada porque durante o ato da inscrição os cursos tiveram algum problema técnico do computador, ou então a internet não estava muito bem funcionando. Então, isso aí fica a cargo, né? Como eles já falaram, a inscrição é responsabilidade dos cursos em todas as instâncias. Então, por isso, eles devem também se responsabilizar caso haja algum problema técnico deles durante a inscrição. As instituições de ensino deverão seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição
O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste edital. Ao se inscrever, o curso, o candidato, afirma e confirma que é de acordo com tudo que há neste edital. 3.10. A participação dos cursos de graduação e programa de pós-graduação no edital não implicará a exclusão de bolsistas beneficiados por outras ações afirmativas ou programas de bolsas conduzidos pelas instituições de ensino, bem como programas de estágio e monitoria, ressalvado o disposto no subitem 7.4. Então, a participação, né, desses cursos no processo deste edital não vai excluir bolsistas que são beneficiados com outras bolsas ou com ações afirmativas, com algumas exceções, pelo que parece, que estão descritas no item 7, no subitem 7.4. Fases do processo seletivo. Então, o processo seletivo ele compreende 3 fases. A primeira é a inscrição e a habilitação. Na inscrição e habilitação, ocorrerá a verificação da inscrição e avaliação dos cursos de graduação e programas de pós-graduação candidatos pela instituição organizadora a partir dos critérios previstos e listados na cláusula 5 deste edital. Lembrando que a instituição organizadora é o SEBRASP. Na segunda fase, a seleção dos cursos de graduação e programa de pós-graduação. Na segunda fase aí não é por parte mais dos cursos, porque a parte dos cursos é se inscreverem, a seleção não é realizada por eles. Então, após a análise dos documentos necessários para habilitação e recursos eventualmente interpostos na fase anterior, que é a primeira fase, os cursos de graduação e programas de pós-graduação habilitados serão avaliados pela banca. Então, a segunda fase é responsabilidade da banca, de acordo com os critérios previstos na cláusula 6 deste edital. Nós vamos chegar lá ainda, estamos na 4. Nesta fase, será prolatada decisão irrecorrível sobre os cursos de graduação e programas de pós-graduação aptos a participar do programa de bolsas, com a indicação da quantidade de bolsas que receberão, bem como se estabelecerá uma lista de espera. Então, a decisão será tomada nesta segunda fase, e cada grupo será informado, né? Não ocorrerá a divisão, né, de a quantidade de bolsas que cada grupo receberá, e também será realizada uma lista de espera para caso de houver desistência de algum curso ou não. Lembrando que quando a gente fala curso, acredito eu que estejam falando que não são os estudantes que devem se inscrever, mas sim os colegiados ou o departamento. Acredito que o colegiado, né, que é o que representa o curso na universidade, no mínimo aqui na nossa, como a conhecemos. Terceira fase, a contratação. Após a decisão final da segunda fase, os cursos de graduação e programas de pós-graduação aprovados pela banca serão convocados para assinatura de contratos ou termos de cooperação, os quais devem obedecer os termos do presente edital, a partir da assinatura dos referidos instrumentos jurídicos. Os cursos de graduação e programas de pós-graduação contratados deverão iniciar a seleção interna de pessoas negras, seguindo recomendações e critérios apontados na cláusula 7. Então, na terceira fase ocorrerá a contratação, né, dos cursos. Não, os cursos serão convocados e esses cursos
realizarão uma seleção interna. Isso aí a gente já vai para o âmbito universitário, né? Cada curso vai realizar ali a sua seleção, seguindo os critérios que serão apontados na cláusula 7 do edital. Vamos chegar agora na quinta. A quinta fala sobre a habilitação, né, que é uma etapa da primeira fase. Os cursos de graduação e programas de pós-graduação devidamente inscritos na forma da cláusula terceira deste edital terão seus documentos de habilitação analisados pela instituição organizadora, pelo SEBRASP. Serão analisados os documentos que comprovam o preenchimento dos seguintes requisitos devidamente apresentados no ato da inscrição na instituição de ensino candidata. Indicação, se houver, do número de vagas reservadas pelos cursos de graduação e programas de pós-graduação para estudantes negros e negras a serem matriculados em cursos de graduação e programas de pós-graduação. Então, primeiro, deve indicar, né, quantas vagas serão reservadas para estudantes negras e negros que serão matriculados no curso. Isso aí, pelo que eu entendi, não é ainda de estudantes que já estão matriculados. Então, o primeiro ponto é essa indicação. A segunda indicação é o número de bolsas que o curso pretende oferecer para estudantes negros e negras que estão matriculados ou ainda serão matriculados nos cursos. Outra coisa que será analisada é o reconhecimento do curso de graduação pelo MEC, a participação também no ProUni, né, que é o Programa de Universidade para Todos, do Ministério da Educação, que foi criado no governo Lula, ou o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, também do Ministério da Educação. Ou ainda a disponibilização de programas próprios de concessão de bolsas para estudantes. Para as bolsas de pós-graduação, reconhecimento pela CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior. Então, o curso de pós-graduação deve ser reconhecido pela CAPES. Parágrafo 1º. Deverão ser apresentados os documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos para cada curso de graduação e programa de pós-graduação. Não há limite de número de cursos de graduação ou programa de pós-graduação inscritos por instituição de ensino. Cada curso de graduação deverá, ou de pós-graduação, colocam isso muitas vezes, deverá apresentar no ato da inscrição declaração da instituição de ensino autorizando sua participação neste processo de seleção. Parágrafo 3º. É vetada a participação de cursos cuja pessoa responsável pela coordenação tenha vínculos profissionais ou familiares de primeiro grau com os fornecedores e parceiros envolvidos no processo de seleção deste edital, com diretores executivos do Grupo Carrefour, com os membros subscritores do termo de ajustamento de conduta pelas instituições públicas, bem como os membros da banca de seleção. Então, cursos que são coordenados por parentes, né, os familiares de primeiro grau, de pessoas ali da banca, de pessoas que participaram da escritura, né, melhor falando, do termo de ajustamento de conduta, do grupo Carrefour, ou então da organização, de modo geral, não poderá se inscrever ou participar. Parágrafo 4. Na hipótese de violação do disposto no parágrafo 3º, que é o anterior, que a gente acabou de falar, em qualquer fase do certame, e mesmo após a celebração de contratos, o curso de graduação ou programa de pós-graduação será excluído do processo e o contrato será rescindido com a cessação do pagamento das bolsas. 5.3, né? Os cursos de graduação
e programas de pós-graduação deverão enviar pela página disponibilizada no endereço eletrônico, aquele mesmo endereço eletrônico de inscrição que a gente abriu e viu lá, no ato de inscrição, cópias dos seguintes documentos das instituições de ensino das quais fazem parte. Então, o que é que os cursos precisam enviar? Essa parte que eu acho que é importante pelo seguinte: nós não, nós, e aí eu falo, nós estudantes, não fazemos parte da coordenação do nosso curso. No entanto, nós, enquanto estudantes, devemos sim nos movimentar com os nossos colegiados para que eles, né, realizem as inscrições. Então, eu sei que eu não posso me inscrever. No entanto, por saber que meu colegiado pode realizar essa inscrição e que pessoas negras serão beneficiadas com essa inscrição, eu, enquanto estudante, enquanto ser político, devo sim ir lá cobrar, devo levar o edital, falar, ó, o edital está aberto, a inscrição deve ser realizada pela coordenação do curso. Então, por isso, estou aqui para solicitar que a inscrição seja realizada. Então, é importante também esse movimento nosso. A diretoria do DALET já passou em alguns colegiados perguntando sobre isso. Durante essa semana, nós retornaremos. O, questionando, né, como é que será realizada a inscrição. Então, é importante também que vocês vão até o colegiado do curso de vocês, seja lá o curso de francês, de espanhol, de português, de inglês, ou como eu sei que há outros cursos que assistem às nossas leituras, então vão até lá, cobrem a inscrição, que é importante. Então agora vamos partir para os documentos necessários. Cópia do Estatuto Social ou contrato social da instituição ou do programa de ensino interessado, devidamente registrado, cartão do CNPJ, prova de inscrição no cadastro de contribuição estadual municipal relativa à sede ou domicílio da instituição de ensino participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. Se houver, ata da última eleição da reitoria, coordenação de programa da pós-graduação, direção de institutos e faculdades e chefias de departamento ou documentação equivalente, procuração outorgada aos representantes dos cursos de graduação e programas de pós-graduação, quando estes representantes não constarem na ata de eleição, RG e CPF dos representantes legais do curso de graduação ou pós-graduação interessados. Para as instituições privadas, certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o CRF do FGTS. Para as privadas também, certidão negativa ou positiva, com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, CNDT. Para também as privadas, certidão negativa ou positiva, com efeito de negativa, de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Ainda para as privadas, certidões emitidas pela Fazenda Municipal e pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio da instituição de ensino interessada que comprova a regularidade de débitos tributários, certidões negativas, isso para as privadas, de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedidas pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, e, por último, para
as privadas, valor integral do programa de pós-graduação a ser contemplado pela bolsa, considerando o ciclo completo de duração do programa. Então, retomando, sabendo que a nossa universidade é uma universidade pública, não nos interessa o ponto L, o ponto K, o ponto J, o I, o H e o G. Portanto, a nós interessa-nos o ponto A, B, C, D, E e F. Então, quando vocês forem cobrar, é importante também apresentar isso à coordenação do curso, enviem o edital. É importante que a gente faça uma organização logo, porque só temos até a próxima semana, então, para dar tempo de se inscrever. Todos os requisitos comprobatórios previstos nesta cláusula serão avaliados pela instituição organizadora e, na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 180 dias imediatamente anteriores à data do início do prazo de inscrição. Então, aí 180 dias são basicamente 6 meses, né? Então, 6 meses anterior à data de início, que foi dia 31 de agosto. Isso aí vai ser mais ou menos lá para fevereiro, final de fevereiro, início de fevereiro. Para os cursos de graduação ou programa de pós-graduação de instituições de ensino que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados às certidões solicitadas, deverá ser comprovada tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente na forma da lei. 5.3.4 Caso a participação do curso de graduação ou programa de pós-graduação seja de uma filial da instituição de ensino, deverão ser apresentados documentos comprobatórios de regularidade fiscal em nome e CNPJ da matriz e da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz. 5.4, quarto subitem da cláusula 5, caso seja identificado o preenchimento incorreto ou incompleto do formulário de inscrição pela instituição organizadora, será solicitada a retificação, o esclarecimento ou a complementação no prazo de 5 dias. A manutenção do preenchimento incorreto ou incompleto do formulário de inscrição implicará na desclassificação do curso de graduação ou programa de pós-graduação inscrito. Após a análise dos documentos listados nos itens anteriores, os cursos de graduação e programas de pós-graduação das instituições de ensino serão avaliadas segundo os seguintes critérios, cuja comprovação deverá ser feita no ato da inscrição pelo curso de graduação e programa de pós-graduação, e cujos pesos são destacados abaixo. Aqui tem esses critérios quantitativos, né? Então, só reforçando aqui, vamos cobrar, né, a coordenação dos nossos cursos, a inscrição no edital. Quem é da pós-graduação cobra também o programa. Nós, no nosso departamento, temos o PROGEL, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários. Para quem não sabe, o prédio fica ali atrás do módulo 2, que é o prédio da pós-graduação em Letras e Educação, algo assim. E temos também o PPGEL, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, salvo engano. Então é importante também a gente cobrar para que a coordenação do programa se inscreva. Eu vou tentar entrar em contato com os programas do nosso departamento e veremos o retorno que eles nos darão.
Então, os critérios quantitativos. Excelência acadêmica. Programas de pós-graduação com notas 4, 5, 6 ou 7 pelo CAPES. 1 ponto até 4, 3 pontos igual ou acima da nota 5. Então, aí, analisando aqui os nossos programas, ficamos sabendo recentemente que, felizmente, os nossos programas foram pontuados com conceito 5, né, da CAPES. Então, temos aí uma pontuação muito boa, de peso bastante relevante, né? Sendo 5, nós somamos aqui 3 pontos, tanto no PROGEL, que é o de estudos literários, quanto no PPGEL, que é o de estudos linguísticos. Programa reúne 1 ponto, programas de graduação com notas 2, 3, 4 e 5 pela ENAD, então 1 ponto até nota 3, 3 pontos igual ou acima da nota 4. Salvo engano, a nossa pontuação do curso de letras, eu não lembro muito bem, mas é 4 e alguma coisa, quase 5. Não sei se tem número quebrado nessa pontuação, não sei se é nessa, mas eu lembro que nós estamos, se não me falha a memória, acima de 4, algo assim. Ou em 4. Isso aí a gente pode consultar depois. Agora falando dos critérios que dizem respeito ao acesso. Existência de programa de ação afirmativa em processo seletivo de ingresso, com até 20% ou acima de 20% de vagas destinadas a pessoas negras, comprovado mediante ato normativo interno da instituição de ensino ou deliberação de seu órgão colegiado máximo competente, emitida em data anterior a 1º de janeiro de 2022. Então, nós temos política de ação afirmativa, né? Aí seria bom pesquisarmos, né, qual é a porcentagem de vagas destinadas a pessoas negras, para, desta forma, saber de forma mais exata a pontuação. Uso das comissões de heteroidentificação para a confirmação da autodeclaração como ferramenta no processo de seleção de estudantes negros e negras para a programa de ação afirmativa. Nós contamos com isso. Presença de participação social na composição das comissões de heteroidentificação no processo de seleção de estudantes negras e negros para programas de ação afirmativa, a ser comprovado mediante ato normativo interno de instituição de ensino e ou deliberação do órgão colegiado máximo competente, emitida em data anterior a 1º de janeiro de 2022. Agora, partindo para o terceiro critério quantitativo, que é a interseccionalidade, o programa de ações afirmativas contempla públicos específicos, como pessoas trans, refugiados ou imigrantes, quilombolas, considerando a interseccionalidade entre diferentes grupos minorizados, a ser comprovado mediante ato normativo interno. Isso aí, mais uma vez, retornando aquele trecho que já mencionaram, nós, com muita luta, contamos, né, com um programa que rege isso. Política de diversidade, no mínimo 20% da docência do curso de graduação ou programa de pós-graduação inscrito para os fins deste edital é composto, no momento da inscrição, por professoras e professores negros. Não tenho essa informação, mas acredito que, devido aos programas e às ações afirmativas, talvez nós tenhamos esse percentual de professores negros na nossa universidade, no nosso departamento, né, em nossa coordenação de curso. No âmbito do curso de graduação ou programa de pós-graduação inscrito para os fins deste edital, a atividade extracurriculares como pesquisas, eventos, produção de conteúdo,
entre outras relacionadas à equidade racial. Nós temos, pelo que eu sei, grupos no nosso departamento que são voltados aí para estudos mesmo de relações étnico-raciais. Nós temos como exemplo o professor Eduardo Miranda, né, que realiza uma atividade muito boa aí nessas questões. Existência de fomento à publicação de pesquisadores negros no âmbito do curso de graduação ou programa de pós-graduação inscrito para os fins deste edital. Parágrafo 1º. A pontuação atingida pelos cursos de graduação, pelos cursos de programa, vou ficar falando só isso, porque é muita coisa para mim, será utilizada como critério norteador pela banca para a construção das bolsas previstas neste edital. Parágrafo 2º. Para avaliação da pontuação, cada curso ou programa deverá apresentar no ato de inscrição documentos comprobatórios do preenchimento de cada critério arrolado acima. 5.6. Os documentos comprobatórios do preenchimento das exigências do 5.2 e 5.3, que foram os dois subitens que acabamos de ler. 5. Não, que for os dois subitens que lemos anteriormente, né, que é o 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, deverão ser enviados no ato da inscrição. 5.6.1. Na hipótese de ser constatada a falta ou incompletude de documentos ou informações, será concedido, como já falaram, o prazo de 5 dias úteis. Se lembrando que dias úteis não conta feriado, não conta final de semana, né, sábado e domingo, apenas os dias úteis, que geralmente são dias de segunda a sexta, sem nenhum evento especial, ou programas de pós-graduação, contemplá-los ou corrigi-los. O descumprimento do disposto neste item, acarreterá a exclusão do curso ou programa. A habilitação não garante ao curso de graduação ou programa o direito de receber as bolsas. A habilitação não quer dizer que vai receber, tampouco o número mínimo delas, que serão distribuídas entre os habilitados por decisão irrecorrível da banca de seleção. Essa é uma decisão que a banca vai tomar. Da banca de seleção, né, falando agora da segunda fase, conforme determina o parágrafo 4º da cláusula 2.6.30 do termo do TAC, ao TAC, assinado no dia 11 de junho de 2021, entre o Grupo Carrefour e os comprometentes, que são os Ministérios da Justiça, né? Será constituída uma banca formada por 7 pessoas. A banca terá a incumbência de selecionar, nos termos do TAC e deste edital, entre os cursos e programas habilitados, aqueles que participarão do programa de bolsas e a quantidade de bolsas direcionadas para cada um dos cursos e programas. A decisão da banca é irrecorrível. A decisão de seleção dos cursos de graduação e programa de pós-graduação que receberão os recursos para a construção das bolsas poderá considerar ainda os seguintes critérios. Região. Então, o primeiro critério de distribuição que pode ser considerado é o critério da região, que, segundo o edital, diz respeito à distribuição de recursos com ênfase em localidades com alta presença de pessoas negras e de baixo índice de desenvolvimento humano, respeitada a destinação preferencial do valor correspondente a 30% para cursos de graduação e programas para estudantes em instituições com sede ou campus e com respectivo curso de desenvolvimento no âmbito territorial, desenvolvido no âmbito territorial do Rio Grande do Sul. Então, assim, respeitando esses 30%, aí pensando, portanto, nos 70% restante, que aí, lembrando que isso é preferencialmente, né? Pegando esses 70%, vamos botar logo aí sim,
Um critério de distribuição da bolsa é a localidade, se a região tem alta presença de pessoas negras, né, como é o caso da Bahia, e também vai ser avaliado o índice de desenvolvimento humano da região. Segundo critério é os cursos historicamente subrepresentados, né, que diz respeito à distribuição de recursos com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento: ciências biológicas, medicina, odontologia, engenharias, direito, comunicação, ciência da computação, economia, administração e arquitetura e urbanismo, que, pelo que eu entendi, são cursos que historicamente não foram ocupados por pessoas negras. E por isso é também um critério de avaliação. Parágrafo 1º, a lista de cursos acima reflete o desejo de ampliar o número de profissionais negros e negras, como a gente acabou de falar, em determinadas profissões, mas não exclui a possibilidade da seleção de outros cursos pela banca. Portanto, embora nosso curso não esteja listado, isso não exclui a participação dele. E considerando, assim, de uma forma bem geral, né, a olho grosso aqui, como nós estamos realizando, a pontuação do nosso curso é relevantemente alta. Parágrafo 2º, a contemplação das bolsas dar-se-á, na contemplação das bolsas, dar-se-á preferência aos cursos de graduação e programas de pós-graduação de instituições de ensino públicas. Então, a preferência de contemplação, a preferência de concessão será às universidades públicas, como é o nosso caso. 6.4. Os documentos serão apresentados na página do processo de seleção, disponibilizado no endereço eletrônico, o mesmo endereço eletrônico da inscrição, aquele que a gente abriu anteriormente. E, em caso de necessidade, a SEBRASP poderá exigir do curso de graduação ou do programa de pós-graduação selecionado a apresentação da via original do respectivo documento. Não serão devolvidos documentos aos cursos de graduação e pós-graduação. Então, os documentos serão guardados para fins de fiscalização e auditoria deste processo. O resultado do processo será divulgado no endereço eletrônico, o mesmo endereço eletrônico, repito, da inscrição. Então, é bom guardar esse endereço eletrônico aí. É bom estar sempre cobrando a coordenação do curso. Ponto 7, aqui é a cláusula 7, né? É a cláusula que, segundo o edital, anteriormente a gente leu, que vai falar, que vai indicar, melhor dizendo, quais são os critérios de distribuição interna da bolsa. Então, contratação e início da seleção dos alunos pela instituição de ensino selecionada. As instituições de ensino que tiverem seus cursos de graduação ou programas de pós-graduação, não aguento mais ler isso, selecionadas, assinarão contrato, no caso da instituição privada, ou termo de cooperação, no caso da pública, com a instituição gestora, a ser indicada pelo Grupo Carrefour, e com a participação do Grupo Carrefour também. A instituição gestora será responsável pelo repasse dos valores das bolsas para as instituições de ensino e também para os estudantes selecionados. Então, é a instituição gestora que repassará o valor, lembrando ali no ponto 7.1, falou que é a instituição gestora, né, que é que vai gerir aí, que vai organizar essa transição, será indicada pelo Grupo Carrefour,
e repassará os valores para as instituições de ensino e também para os estudantes que forem selecionados. 7.2. Após a assinatura do contrato ou termo de cooperação, retomando o contrato, no caso da privada, a cooperação, no nosso caso, que é a pública, as instituições de ensino serão responsáveis pelo processo de seleção dos alunos negros e negras a serem contemplados pelas bolsas, observando os critérios elencados nesta cláusula. Então, aqui nós vamos conhecer os critérios. Este processo de seleção interna deverá ocorrer em tempo hábil para início da questão das bolsas no semestre letivo ao qual são destinadas. Para serem selecionados, os alunos e alunas deverão estar matriculados e matriculadas em instituição de ensino entre o primeiro e penúltimo ano dos cursos de graduação ou no programa de pós-graduação. Aqui, não sei, talvez, enquanto eu lia ali que é a instituição gestora que vai repassar o valor tanto para a universidade, né, a instituição de ensino, no caso, quanto para os estudantes selecionados, eu fiquei em dúvida de por que repassaria também para o estudante se o valor será repassado para a universidade. Lendo aqui agora, eu acredito que o valor que será repassado para a universidade, não sei, talvez seja, a gente pode descobrir, seja o valor que será destinado a os estudantes que ingressarão, né? Porque aqui os estudantes que serão selecionados nesse processo hábil, como falaram, em tempo hábil, né? Em 2023, provavelmente, ou antes, para começar a receber em 2023 já, melhor dizendo, ele precisa estar, né, essa pessoa estudante precisa estar entre o primeiro ano e o penúltimo ano do curso, ou do curso de graduação ou pós-graduação. Então, lembrando que não é semestre, é ano. Portanto, se eu sou sétimo semestre, eu já estou no meu último ano, né, no curso. Se eu sou o oitavo semestre, e aqui levando em consideração o nosso curso, que é composto por outro semestre, ou 8 semestres, se eu estou no oitavo semestre, isso aí, é claro, tem que considerar que eu estou, como eu posso falar, esqueci a palavra, semestralizado, né? Porque quando eu estou dessemestralizado, talvez eu esteja ainda enquanto estudante por mais um ano. Então, tem que estar entre o primeiro e penúltimo. 7.3. Caso as alunas e os alunos inscritos e inscritas no processo de seleção do programa de bolsas sejam oriundos de programas de ação afirmativa que seguem o dispositivo da Lei nº 12.711, de 2012, as instituições deverão estabelecer os seguintes critérios adicionais para desempate na seleção de alunos. Então, para os estudantes, né, que ingressaram através de ações afirmativas na universidade, os critérios de desempate devem ser os seguintes, observando a ordem. Primeiro, a menor renda familiar. Segundo, as notas no Enem, vestibular, classificação do vestibular, doutorado, mestrado. E terceiro, índice de desenvolvimento estudantil ou outro indicador formulado pela instituição de ensino, relacionados às notas durante o presente curso e número de faltas. Isso aí a gente mede através do nosso score, que fica lá no Sagres, no canto superior direito, quando nós fazemos o login. 7.4. Os cursos de graduação ou os programas de pós-graduação selecionados que não dispõem de um programa de ação afirmativa para pessoas negras em processos seletivos de ingresso devem observar os seguintes critérios para a seleção dos alunos e alunas bolsistas.
Os critérios são A, raciais, conforme a lei que foi citada logo em cima, né, que é a Lei de Ações Afirmativas, e mediante a submissão a mecanismo de heteroidentificação. E, ponto B, para estudante de graduação, devem obedecer aos demais requisitos estabelecidos na Lei 12.711, que é a Lei de Ações Afirmativas. 7.4.1 Todo aluno ou aluna a ser beneficiado pelo programa deverá ser habilitado em processo de heteroidentificação conduzido pela instituição de ensino e sob sua integral responsabilidade, podendo se valer de procedimento de heteroidentificação já realizado para ingresso no curso de graduação ou programa de pós-graduação. As instituições de ensino que não disponham de processo interno de heteroidentificação deverão estabelecê-lo, sob pena de não ser considerada válida a seleção de alunos e alunas. Nós temos, né, a gente sabe que para quem entra através de ações afirmativas aqui na UFES precisa passar pelo processo de heteroidentificação. Serão consideradas mecanismos válidos de heteroidentificação para os fins deste edital aqueles destinados à confirmação do fenótipo declarado pelos candidatos e candidatas, cuja comissão contemple os requisitos do artigo 6º, Portaria Normativa número 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Secretaria de Gestão de Pessoas. Alunos beneficiados com bolsas CAPES, FAPESB ou CNPq serão desconsiderados para a concessão de bolsas no presente programas. Portanto, aqui é importante a gente destacar. Os alunos bolsistas da CAPES, e aí, quando eu sou bolsista do PIBID, eu sou um bolsista financiado pela CAPES. Quando eu sou quando a minha bolsa é da CNPq, eu sou um bolsista financiado pela CNPq. Então, eu sou desconsiderado do processo seletivo. No entanto, aqui fala que não poderão participar estudantes que são beneficiados pela FAPESP. A FAPESP não é a FAPESB. Isso é bom falar. A FAPESB é o órgão de amparo à pesquisa do estado da Bahia, e a FAPESB, só vou colocar aqui no chat a diferença, tá? FAPESB, e para quem é de letras aí, tem um som surdo, né? E B, é claro, sonoro. FAPESB. FAPESP é essa fundação de apoio, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a FAPESB é o da Bahia. Portanto, o edital não diz que estudantes financiados pela FAPESB são desconsiderados. Tá? Se pela FAPESB fosse desconsiderado, seria correto que o edital falasse que FAPESP ou fundações dos demais estados, mas isso não é mencionado. Então, pelo que parece, quem é financiado, se sua pesquisa é financiada pela FAPESB, você pode receber. Mas aí também é interessante observar o edital da FAPESB, né? Talvez o edital da FAPESB não permita, embora eu ache que isso aqui entre como permanência universitária, mas aí é só ler direitinho o edital do seu programa de bolsa, se você for um bolsista beneficiado pela FAPESB. CAPES e CNPq nem tenho que olhar, que já disse que não pode. Então,
IC da CNPq, PIBID, da CAPES, PROEX, eu acho que é financiamento interno, então talvez sim, seja possível participar. É importante também para saber essa relação, ler o edital do meu programa. Então, nós temos tempo, né? A gente cobra para a coordenação do curso se inscrever e enquanto está aí em processo, né, essa seleção, a gente vai organizando, né, lendo os editais e participando aí do, do processo seletivo, se for possível. 7.5, os alunos beneficiar, não, desculpa, 7.6. As instituições de ensino contratadas deverão encaminhar à instituição gestora os seguintes documentos comprobatórios dos alunos e alunas selecionados: contato, telefone e e-mail, dados bancários para transferência de bolsa de permanência e termo de compromisso assinado pelo aluno, no anexo 1. As bolsas serão concedidas com pagamentos mensais e sua renovação se dará até a conclusão do curso. Então, se eu estou no primeiro ano do meu curso, todos os outros 3 anos, né, considerando o primeiro, juntando o primeiro, todos os 4 anos do meu curso, será beneficiado, beneficiados. Aí, o edital diz, né, observadas as seguintes condições a serem verificadas pela instituição de ensino. O aluno candidato ou aluna candidata deverá concluir o curso no prazo recomendado pela instituição de ensino. Então, provavelmente, dessemestralizados não receberão durante todo o tempo que estiver na universidade. Eventuais pedidos de suspensão do curso ou prorrogação de prazo de conclusão não serão contemplados pelas bolsas desse processo seletivo. O aluno candidato ou aluna candidata não poderá ser reprovado em nenhuma disciplina. Então, tem que estar semestralizadinho. Não, ou, se não tiver, aquele que só receberá pelo o prazo indicado, recomendado pela instituição. E também não pode reprovar em nenhuma disciplina. E o candidato deverá obedecer à frequência mínima do curso ou programa pela instituição. 7.8. A instituição gestora será responsável pelo repasse das bolsas, incluindo-se aí tanto o custeio das mensalidades dos programas de pós-graduação, das instituições de ensino particulares, como o repasse direto mensal das bolsas de permanência aos alunos contemplados, de acordo com os relatórios a serem fornecidos pelas instituições de ensino. Os relatórios a serem fornecidos semestralmente pela instituição de ensino devem conter os dados dos alunos cujo desempenho e presença atendem aos requisitos necessários da instituição de ensino para a continuidade do curso de graduação ou programa de pós-graduação, bem como todas as condições no item 7.1 para fins de continuidade do repasse mensal dos valores de bolsas na forma do anexo 2, que a gente vai visualizar mais abaixo. Os pagamentos das bolsas realizados pela instituição gestora terão como base os relatórios emitidos pela instituição de ensino. Parágrafo 3º. A instituição de ensino deverá comunicar imediatamente à instituição gestora por escrito, caso haja qualquer motivo que justifique a descontinuidade dos pagamentos, seja por desistência ou abandono, existência ou abandono do curso, reprovação, descumprimento das condições do item 7.1 deste edital, bem como qualquer outra hipótese que enseje o cancelamento da bolsa de estudo e permanência. Parágrafo 4º. A instituição de ensino será responsável pelo ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela instituição gestora por conta de eventual inconsistência dos relatórios periódicos previstos no programa primeiro desta cláusula ou pelo atraso no envio das comunicações previstas no parágrafo 3º desta cláusula. Parágrafo 5º. Os relatórios contidos nessa cláusula tratam unicamente
dos requisitos necessários para o programa, para o pagamento das bolsas, sendo que o desempenho e a frequência do aluno não são responsabilidade da gestora nem do Grupo Carrefour, mas sim da universidade, né? As gestões de ensino contratadas deverão disponibilizar, sempre que solicitado, pela instituição gestora, pelo Grupo Carrefour ou pelos comprometentes, a prestação de contas de qualquer informação necessária para a boa e fiel concessão das bolsas. Esqueci o nome. Cláusula 8 dos recursos. Desculpa. O curso de graduação ou o programa de pós, que deve desejar recorrer da decisão de habilitação, né, que é a cláusula 5ª, que trata lá em cima, que é a primeira fase, deverá apresentar as razões do recurso através do domínio, o mesmo domínio de inscrição, no prazo de 3 dias úteis da comunicação de sua inabilitação. Serão desconsiderados recursos interpostos intempestivamente ou encaminhados por via diversa da indicada no item anterior. Os recursos interpostos serão apreciados e julgados uma única vez pela instituição organizadora. O acolhimento dos recursos importará na habilitação do recorrente para a segunda fase deste processo seletivo. Todos os demais, as demais decisões, inclusive aquelas tomadas na segunda e terceira fase, são irrecorríveis. Então, não cabe recurso na segunda e na terceira fase, apenas na primeira. Das disposições finais, o presente processo seletivo poderá ser suspenso ou cancelado do todo ou em parte a critério da banca. Os casos omissos e as situações não previstas de edital serão decididos pela banca. A instituição organizadora reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar informações ou documentos adicionais que julgar necessário, e os interessados e inscritos poderão entrar em contato com o canal de atendimento pelo e-mail carrefour@sebrasp.org.br ou pelo telefone 61 DDD 3448-0100, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 6h30, horário de Brasília, durante o período de inscrição, para dirimir eventuais dúvidas do processo de seleção nos cursos de graduação e programas de pós-graduação. O anexo 1, que é o termo de compromisso, que deve ser preenchido pelo aluno, eu, fulano de tal, inscrito no CPF, sobre o número X, residente domiciliado em meu endereço, declaro que participei do processo seletivo realizado pela instituição de ensino, aí que a gente vai colocar a Universidade Estadual de Feira de Santana, em a data que foi realizado o processo, e fui aprovado para receber bolsas de estudo no termo do edital de chamamento público, tal nome do edital, promovido pelo Grupo Carrefour, em conjunto com aí, os comprometentes, né, em razão da celebração do termo de ajustamento de conduta, que não ajusta conduta nenhuma, só mesmo para se desculpar, entre aspas, celebrado entre essas partes de 11 de junho de 2021. Declaro também que a partir de, aí tem a data, receberei do Grupo Carrefour, por intermédio da instituição gestora, o valor de, aí colocaremos de acordo com a nossa modalidade, né? Se formos no mestrado, 3.500, da graduação, R$ 1.000, doutorado, R$ 5.000, e da especialização, R$ 1.000 também. Mensalmente, referente à bolsa de permanência, eu utilizarei este valor para fins únicos e exclusivos educacionais nos termos do edital de chamamento público, inclusive mantendo as condições de permanência do programa de bolsas. Dentre eles, concluir o curso no prazo indicado pela instituição de ensino, sendo certo que eventuais pedidos de prorrogação no prazo de conclusão não serão contemplados pelas bolsas de estudo, não ser aprovado em nenhuma disciplina, que são as condições, né? Eles já colocaram lá. Participar ao menos 50% da atividade de mentoria e networking oferecidas pelo programa de bolsas, obedecer à frequência mínima do curso exigida pela instituição de ensino e não se afastar definitivamente ou temporariamente
por qualquer motivo da instituição, né, eu falo na Universidade Estadual de Feira de Santana. Declaro, por fim, que tenho conhecimento de que o descumprimento de qualquer condição de permanência poderá acarretar a interrupção imediata da bolsa concedida. Local, né? Feira de Santana, na Bahia, a data da declaração, o nome completo ali embaixo, assinou. Aí aqui, anexo 2, que é o modelo de relatório, aí tem o nome do aluno, esse relatório, salvo engano, como a gente viu lá em cima, é realizado pela instituição de ensino, nome do aluno, CPF, data de nascimento. O aluno atende aos requisitos necessários da instituição de ensino para a continuidade do curso de graduação, programa de pós-graduação, bem como todas as condições do item 7.7 do edital para fins de continuidade do programa da Bolsa. Se sim, pá, se não, pã. Caso a resposta seja negativa, por qual razão, aí eu tenho que explicar. Local, isso aí não é nós que faremos, a instituição de ensino. Portanto, podemos dar como finalizada a leitura. Então, é importante que nós nos, nos movimentemos, né, até a coordenação dos nossos cursos para cobrar que seja realizada a inscrição neste edital, que é um edital que é realizado pelo Grupo Carrefour, né, como a gente já falou no início da live aí, por conta de um acontecimento trágico, né, um assassinato que ocorreu nas dependências do Carrefour e pelo Carrefour. O João Alberto, um homem negro, foi brutalmente assassinado em 2020. Então, nós temos esse direito, né? E é importante que nos dirijamos, né? Que vamos aqui, que nós, enquanto estudantes, nos comprometamos em cobrar a coordenação dos nossos cursos a participar do edital. E também, posteriormente, sendo concedido a bolsa, né, para a instituição, que nós possamos participar também para receber, né, desde que estejamos dentro dos critérios que o edital põe. Então, esse primeiro momento que a gente pode fazer é cobrar a coordenação do curso e depois a gente vai cobrar para fazerem o processo seletivo, se selecionar na universidade e receber a bolsa, né, que é um direito nosso, que veio aí, infelizmente, por derramamento de sangue de pessoas negras, de uma pessoa negra. Então é isso, gente. Eu me despeço aqui de vocês. Até a próxima leitura. Nós temos aí, teremos essa semana mais leituras, né? Sabemos aí que o edital do PIBEX, que é o edital do Programa Interno de Bolsas de Extensão, que é publicado pela Pró-Reitoria de Extensão, né, a PROEX, já foi publicado. Também fiquei sabendo hoje que o edital do Núcleo também foi publicado. Então, nós vamos realizar aí nos próximos dias a leitura desses editais. Então, fiquem ligados lá nas redes sociais da LET, que divulgaremos com antecedência, divulgaremos também nos grupos. Qualquer dúvida é só mandar lá no chat do Dalet, né? dalet@dalet.ufs, que nós vamos nos esforçar para sanar qualquer dúvida.
Então é isso. Até a próxima. Vamos cobrar a coordenação do nosso curso, a inscrição no edital. Boa noite e até a próxima leitura.